Bom, primeiramente eu quero estar te agradecendo por você estar vendo essa palestra. Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Para quem que é essa palestra, tá? Se você é responsável por loja virtual ou por uma outra tipo de empresa e você deseja saber como estruturar e gerar vendas através das redes sociais, recomendo que você assista essa palestra. E se você é um profissional também da área de mídias sociais ou de redes sociais, essa palestra também pode te ajudar muito, tenho certeza disso. Bom, então vamos lá. O que você vai aprender nessa palestra, tá? Eu vou estar te ensinando o que é necessário para você estruturar suas redes sociais, como achar o público certo para divulgar sua marca, como estruturar o conteúdo certo para bombar a sua rede social e aumentar suas vendas, e como analisar sua concorrência, para você saber os pontos fortes, os pontos fracos, para que você consiga tirar vantagem disso. Bom, antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é João Vitor, eu trabalho há 7 anos com marketing digital e a minha maior especialidade é na geração de tráfego na parte de conversão, que é de gerar mais visitas e mais vendas para os sites dos meus clientes. Bom, eu sou certificado em inbound marketing, eu atuo nos mais diversos segmentos, mas eu tenho um foco maior em e-commerce. Hoje, todos os meus conhecimentos, os principais, tá, estão envolvidos no Google Ads, no Facebook Ads, a parte de SEO, planejamento de projeto, planejamento de redes sociais, e-mail marketing, marketing de conteúdo e a parte de Web Analytics, tá ok? E o meu principal objetivo é fazer o seu negócio usar a internet para vender todos os dias. Bom, eu tinha diversos problemas antes de aprender isso que eu vou te ensinar. Eu não sabia como estruturar as minhas redes sociais, eu não tinha nem ideia de como analisar a minha concorrência, e eu não entendia como criar um fluxo para engajar e aumentar as minhas vendas através da rede social. Bom, agora eu vou te ajudar a não ter esse tipo de problema que eu tive. A primeira etapa, você tem que definir o seguinte, o que vai ser feito. Então você vai colocar tudo que você pode fazer. Gestão, por exemplo, geração de leads. Eu quero gerar contatos por e-mail para entrar em contato depois. Ou eu quero gerar vendas, eu quero mapear os influenciadores, eu quero saber quem é forte no meu mercado para de repente fazer parcerias. Eu quero fazer segmentação de público. Eu tenho vários produtos, eu preciso segmentar o meu público. Eu preciso fazer mensuração de campanhas pagas, pesquisa de mercado a cada 3 meses, 6 meses e assim por diante. Você tem que definir tudo que você vai fazer, para que você consiga entender qual que é o tamanho da sua demanda, o que esperar dessa parte, né, do seu projeto e, consequentemente, ter uma visão melhor sobre isso. O segundo ponto, você vai descobrir como descobrir qual rede social o seu potencial cliente acessa. Então você tem que fazer algumas perguntas. Quem é seu potencial cliente? Quais são as características físicas e psicológicas, né, do responsável até pela compra? Então, para entender um pouquinho, né, então até por que ele compra, o que ele espera e assim por diante. O assunto que interessa, então, vamos supor, você vende produtos, tá, de beleza e estética. Então você vende, por exemplo, um dos produtos é um creme para o cabelo. Aí aquele creme é para qual que é o objetivo? Então o que interessa aquilo lá? É o objetivo da mulher com aquele assunto, né, com aquele produto é deixar o cabelo, sei lá, mais bonito, mais sedoso. E é isso que você tem que passar para ela, né? Quais são as atividades mais comuns que essa pessoa realiza? Então, por exemplo, ela anda muito de carro, ela anda muito de carro, então de repente eu vou fazer um conteúdo em áudio, tá? Ou ela é uma pessoa que fica ociosa à noite, então de repente eu vou colocar isso, né? Então, identificar para que você consiga entender o seu público. Qual o seu nível de instrução para você saber qual a forma que você vai se comunicar com aquela pessoa. E também quais são os seus desafios e obstáculos. Por exemplo, o desafio da mulher que compra um produto para o cabelo dela é, de repente, deixar o cabelo não ter mais pontas duplas. Esse é um desafio. Qual que é o obstáculo? É fazer aquilo dar certo, o tratamento funcionar. Qual tipo de informação ela consome, em quais veículos, quais sites ela acessa, né? O que ela gosta de ver. Isso também é importante para você entender o que ela interage. Quais são os seus objetivos, então, com o seu produto, com o seu serviço? Então, se você vende creme, qual que é o objetivo? Vai ficar mais bonita, ter um cabelo mais sedoso? Quais são as suas dificuldades? O cabelo ter ponta dupla, quebradiço. O desafio. O desafio, de repente, desse tipo de produto é conseguir ali ter um cabelo mais sedoso. Isso é um desafio para ela, tá? O que influencia na sua decisão? É a marca? É o preço?
condição de pagamento, você precisa identificar o que influencia a decisão dela, tá ok? A terceira etapa é a parte de estruturar o conteúdo. O conteúdo, na verdade, basicamente é o seguinte, o conteúdo, primeiro, é de aprendizado, onde você fala sobre, ensina sobre alguma coisa, então você está ensinando, por exemplo, sobre um creme, reconhecimento de problema, você está com o cabelo quebradiço, seu cabelo pode cair e assim por diante, você está falando de um problema, consideração de solução, por que ela deve comprar um determinado produto ou serviço seu e por que ela tem que comprar de você e não do teu concorrente. E a compra, você vai dar desconto, qual que é a tua estratégia de compra? Então, para ela comprar, é desconto, é condição de pagamento, é parcelamento, é bônus, é cartão fidelidade. E depois, o pós-venda, que é onde você vai vender, de repente, outros produtos, conversar com esse cliente, trazer ele para perto de você. Se você for uma loja virtual de pequeno e médio porte, o pós-venda ele é fundamental para o seu negócio ter resultado e você saber vender, tá? Outros produtos para você aumentar, tá? Porque hoje, assim, dentro até falando do e-commerce, o maior medo das pessoas, tá? Isso é de não receber o produto. Então, se você conseguir vender e entregar o produto, a chance dele comprar de novo é muito grande, tá? E os tipos de conteúdo também é importante. Vídeo, imagem, áudio, texto, você precisa definir isso. Então você tem que saber o que você vai colocar. E aí, por exemplo, em vídeo você tem demonstração de produtos, você pode ter depoimentos, vídeo institucional, storytelling, contar uma história, de repente história de um cliente que comprou o seu produto e solucionou o problema dele, tá? Conteúdo de venda, então você fazer uma chamada, teaser, são vídeos bem curtinhos para você, de repente, em cima de uma necessidade, uma animação, para de repente mostrar como funciona o produto, uma coisa mais descontraída, um treinamento como esse que eu estou dando agora e assim por diante, tá ok? As imagens também promocionais, motivacionais, de venda, carrossel, institucional, informativa, você precisa entender qual tipo você vai colocar ali na sua rede social. Áudio e texto, então você tem podcast, você tem descritivo dos textos, você tem o texto de venda, chamada para ação, né, que é falar para a pessoa, compre agora, veja, confira, texto dentro da imagem, tem que ser um texto curto, né, até para respeitar aquele limite de 20%, porque senão você perde chance de anunciar, né, enfim, o Facebook e algumas outras redes sociais, eles acabam te impedindo um pouquinho de anunciar, tá? E aí você vai para a quarta etapa, é pesquisar o interesse da sua audiência, entender o que seu público pesquisa. Então, por exemplo, ele pesquisa o seguinte, como hidratar o cabelo, de repente você pode falar do teu produto, como hidratar os cabelos, e assim por diante. Você vai colocar, pesquisar, tá? Por exemplo, Yahoo Respostas é uma forma, o planejador de palavras-chave do Google é outra, então você pode ter várias ideias aqui. Sugestões do Google, então você colocar como hidratar o cabelo, com abacate, com babosa, com maisena, com azeite. Então, sei lá, você pode colocar isso. Então, por exemplo, você pode falar, olha, eu vendo um creme para cabelo, para hidratar o cabelo, que você pode misturar com abacate e ele dá uma super hidratação no cabelo. É um conteúdo. E aí você está trabalhando em cima disso. Os interesses, por exemplo, o meu público de moda e beleza, ele tem interesse nessas, por exemplo, na virtual joias. Então, o que isso significa? São pessoas que são vaidosas, elas gostam de joias. Blogs, pausas para feministas por Bruna Tavares. O que essa Bruna Tavares escreve? Né? O que aquela amiga que escreve? O nome dela é. Então, são blogs pessoais ali que falam. Então, né? Por exemplo, aqui, sonhadora. Ela tem sonhos, né? Então, Óticas Carol. E aí você vai colocando isso para você entender. Vai nesses canais, lê um pouquinho do conteúdo deles, vê como o seu público interage. Você vai ter ótimos insights sobre isso, tá ok? A quinta etapa, tá? Como analisar a tua concorrência. Eu vou listar um pouquinho do passo a passo que eu uso. É listar de 3 a 5 concorrentes, ver os formatos dos posts desses concorrentes, se é imagem, vídeo, carrossel, lista, tá? Bota no PowerPoint. Qual que é a frequência? Ele posta todo dia? Quantas vezes por dia ele posta? Número de curtidas, quanto que a página dele tem de curtida? Quais são os posts mais curtidos? Por quê? Você vai saber quais são os posts que mais interessam para a tua audiência, para você poder fazer isso para você. Quais são os posts mais compartilhados? Quais são aqueles que são mais comentados, para você também ter essa ideia. E quais são os objetivos? Por exemplo, o meu objetivo do post é de vender, é institucional, é brand, enfim, tem vários objetivos. E você definir esses objetivos
para que você, dentro de um funil de venda, você possa trabalhar para, por exemplo, um post institucional, para mostrar a qualidade da tua empresa. Então você está falando sobre consideração de solução, para a pessoa pensar na sua empresa, tá ok? A sexta etapa são as ferramentas que você vai usar. Eu coloquei algumas aqui, como a Seeker, MLabs, Scup, HotSuite, Gerenciagram, enfim. Você vai definir quais são as ferramentas que você vai utilizar dentro da sua estratégia, tá ok? Para que você consiga, com isso, sanar um problema. Então, por exemplo, o Seeker é para saque 2.0, então eu vou usar. O MLabs é para postagem e tem algumas outras funções. É mais econômico, o Seeker é um pouco mais avançado e assim por diante. O Scup também é uma excelente ferramenta, enfim. E aí você vai definir as ferramentas conforme as suas necessidades. A sétima etapa é depois que você fez tudo isso, você vai começar a criar o calendário de conteúdo. Que é o quê? Escrever até tal data, qual que é o keyword, por que eu coloquei keyword aqui? Porque é em cima da necessidade, o título, tá? E aqui você vai colocar qual que vai ser o calendário. Então, por exemplo, no mês de setembro, segunda, terça, quarta, quando que vai sair as postagens, em que mídias. Então, ó, eu vou ter no máximo 3 por dia. No Facebook são no máximo 4, no mínimo 2. Google+, LinkedIn, eu não vou fazer nada. E aí você define. Oitava etapa, a divulgação, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai entender, você vai ter que divulgar. Então, quais são os objetivos de divulgação? Eu quero reconhecimento de marca, que as pessoas lembrem da minha marca. Eu quero alcançar mais pessoas, ou eu quero gerar tráfego, visita para o meu site. Eu quero que as pessoas se envolvam com a minha página. E assim por diante. Você vai, como um último exemplo aqui, conversão em venda, ou para o teu e-commerce, catálogo de produtos. O que você vai fazer? Você vai identificar qual é o objetivo que você vai ter e em cima daquilo você fala assim, João, qual que é o melhor para gerar venda? Envolvimento ou conversão? Fala, depende. Se você não tem pessoas da sua página que estão envolvidas naquilo, elas não vão comprar. Então você precisa ter envolvimento primeiro para depois ter conversão. Então são várias coisas que você tem que pensar para fazer essa divulgação, tá ok? E a última parte é você analisar os resultados, tá? Análise dos resultados, que é o seguinte, qual que é o engajamento do teu público? Você vai saber o seguinte, qual que é a faixa etária que mais engaja, qual que é o sexo, se é casado, solteiro, viúvo, relacionamento aberto, enfim. Você vai identificar qual que é o alcance da marca, quantas pessoas você está alcançando por dia, por semana, por mês, por ano com a sua marca, quantos comentários você tem ao longo da semana, do dia, do mês, tá? Número de compartilhamento, quantas vendas são geradas através de redes sociais, quantos chats, né, chegam no seu site através das redes sociais, a temperatura da sua audiência, estão falando bem da tua marca, estão falando mal ou estão tão neutros? Você precisa saber isso, porque de repente você tem várias áreas no teu negócio e tem uma área de repente que eles estão falando mal. Você vai falar, putz, eu preciso ter atenção nessa área, eu preciso corrigir esse problema. Ou tem uma área que está indo muito bem, vou replicar isso para outras áreas, o que eles estão fazendo certo? Ah, tá neutro, neutro não é muito legal, o que eu posso fazer para melhorar e para que as pessoas falem muito bem? E aí você vai catalogar todas essas informações, para que a partir disso, tá, você consiga saber o que deu certo, o que não deu, e até o crescimento. Então fala, olha, eu tinha uma coisa que era neutra, agora ela tá positiva, ou ela tá negativa. O que eu fiz de errado, tá? Ou ela tá negativa e agora ela tá positiva, então você vai acompanhar. E ela tá positiva, ficou super positiva, ou ela agora tá negativa, o que aconteceu? E você vai catalogar tudo isso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? É importante você, para dar um resumo, você sempre pensar, tá, nas suas redes sociais, no teu público, no tipo de conteúdo que você vai colocar e sempre pensar na sua jornada de compra. Isso é fundamental. Então assim, se você tiver alguma dúvida, meus contatos estão todos aqui, você pode mandar um e-mail ou mandar um WhatsApp, contato no Facebook, sinal de fumaça, enfim, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bom, um grande abraço e até a próxima.